Bom dia! Essa é uma aula sobre o tratamento medicamentoso da insônia. Apesar da aula ter o foco no tratamento medicamentoso, vale lembrar que a primeira linha, a primeira escolha para o tratamento da insônia é a terapia cognitivo-comportamental voltada para a insônia, junto com outras medidas não medicamentosas. Porém, quando a pessoa não tem acesso a esse tipo de terapia, por questão financeira, porque não tem no local, ou tem a preferência pelo tratamento medicamentoso, a gente pode abrir mão desse recurso. Existem muitas medicações diferentes que podem ser utilizadas para o tratamento medicamentoso, incluindo os benzodiazepínicos, as drogas Z, alguns antidepressivos, alguns antipsicóticos, alguns anticonvulsivantes como gabapentina, pregabalina, agonistas melatoninérgicos, antihistamínicos, fitoterápicos e antagonistas de hipocretina. Não é possível falar com muito detalhe sobre cada uma dessas medicações em uma única aula. Cada classe de medicação dessas merece uma aula dedicada exclusivamente para a classe de medicação e para a medicação específica. Porém, aqui eu vou fazer um apanhado geral dos mecanismos de ação, vantagens, desvantagens e indicações de cada uma dessas opções medicamentosas. Uma questão importante, independente de qual medicação está sendo escolhida para o tratamento da insônia, é de que o efeito medicamentoso tem uma parcela muito grande de placebo. Então, aqui é um estudo que coloca que os nossos resultados indicam que 63% da resposta terapêutica à medicação também acontece no grupo placebo, mostrando assim de que existe o efeito terapêutico do princípio ativo da medicação, mas que mais de metade dos pacientes vai ter uma resposta com placebo. E uma pergunta muito grande que se faz com muita frequência, né, assim, qual que é o melhor remédio para insônia? Não tem melhor remédio para insônia. Tá? Qualquer livro, texto, guideline, referência vai falar a mesma coisa. A escolha do fármaco deve ser individualizada para cada paciente, conforme características e objetivos de tratamento, presença de comorbidades, respostas prévias a outras drogas, disponibilidade do fármaco, segurança da prescrição, preferência do paciente e custo. Então, a gente vai levar em consideração todas essas características para escolher a melhor ou as melhores medicações para aquela pessoa em específico. Não uma medicação que é a melhor escolha para todo mundo. Bom, dentre os mais utilizados, nós temos os benzodiazepínicos, né, os famosos calmantes, como diazepam, clonazepam, alprazolam, lorazepam, dentre vários outros. Os benzodiazepínicos, aqui eu estou colocando como referência o Consenso Brasileiro de Insônia, coloca que os benzodiazepínicos não são recomendados no tratamento do insônia nos consensos internacionais. O próprio Consenso Brasileiro também não recomenda benzodiazepínicos para insônia. O mecanismo de ação, eles são agonistas alostéricos do receptor GABA-A. Isso eu explico mais detalhes em outra videoaula, assim, como que funciona esse mecanismo de ação. Mas, em resumo, o GABA é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central e o benzodiazepínico potencializa a ação desse neurotransmissor inibitório. Por conta disso, todo benzodiazepínico tem uma ação hipnótica sedativa, então, todos eles são ansiolíticos e também são relaxantes musculares e anticonvulsivantes. As indicações para os benzodiazepínicos vão incluir quadros de ansiedade, início de tratamento com antidepressivo para ajudar tanto na ansiedade, em sintomas de ativação, na insônia, no início do tratamento para depressão, para transtornos de ansiedade. Eles também têm várias outras indicações, são utilizados como anticonvulsivantes, como indutores anestésicos, para o tratamento de síndrome de abstinência alcoólica, agitação psicomotora, dentre outros. Vantagens do benzodiazepínico incluem assim, uma diversidade muito grande de benzodiazepínicos diferentes, alguns o mecanismo de ação deles são todos iguais, mas as características farmacocinéticas deles são diferentes. Velocidade de absorção, pico plasmático, meia-vida, isso confere a eles alguns benzodiazepínicos vão ser mais sedativos, outros podem ser mais ansiolíticos. Então, se um paciente fala assim que dorme melhor com um benzodiazepínico que com o outro, ou que sente que um melhora a ansiedade mais do que o outro, isso é verdade, isso realmente pode acontecer.
Então, benzodiazepínicos com meia-vida mais curta e absorção mais rápida tendem a ser mais hipnóticos, como é o caso do nitrazepam, do midazolam, do nitrazepam. O diazepam, apesar de ter a meia-vida muito longa, ele tem absorção muito rápida, então ele acaba sendo um bom hipnótico também. E as vantagens do uso desse tipo de medicação, principalmente nessas questões que eu falei, transtorno depressivo comórbido, ansiedade comórbida, em que o uso a curto prazo, por algumas semanas, para evitar o risco de dependência química, pode ser muito bem-vindo. As principais desvantagens vão incluir a dependência química. Medicações são tarja preta justamente por conta do risco de dependência química que ocorre com eles. Em idosos, eles são relacionados ao aumento de quedas e aumento do risco de desenvolvimento de quadros demenciais. Então, assim, são medicações que se evita muito o uso crônico delas por conta desses riscos. Dá prioridade para o uso a curto prazo. As drogas Z, que elas têm um mecanismo de ação semelhante aos benzodiazepínicos, só que enquanto os benzodiazepínicos eles vão atuar nos receptores GABA-A, as drogas Z vão ser mais específicas, atuando na subunidade GABA-A alfa 1. Isso faz com que essas medicações sejam exclusivamente hipnóticas, percam a ação ansiolítica, anticonvulsivante e relaxante muscular que os benzodiazepínicos têm. Então, o Consenso Brasileiro de Insônia recomenda as drogas Z, só que com várias ressalvas, dando uma preferência para exopiclona. Existem mecanismos de ação, já expliquei. Existem 4 drogas Z, sendo que no Brasil estão disponíveis 2, que são o Zolpidem e a exopiclona. No exterior também existe a zopiclona e o zaleplon. As indicações dessas medicações são exclusivamente como para insônia aguda e insônia crônica. Elas não possuem outras indicações além dessas. Vantagens dessas medicações, elas têm uma absorção muito rápida, então elas funcionam muito bem para induzir o sono, e por terem uma meia-vida curta, elas evitam muito que a pessoa tenha ressaca no dia seguinte, porque quando a pessoa acorda, o tempo de ação da medicação já terminou. Elas tendem a ser muito eficientes para induzir o sono. Existe uma variedade muito grande de apresentações do Zolpidem. Ele existe em formulação sublingual e orodispersível de 5 miligramas, comprimido normal de 10 miligramas, comprimido de liberação prolongada de 6,25 e 12,5 miligramas. Existe até mesmo formulação efervescente de Zolpidem. Então, isso ajuda na prescrição, essa diversidade de apresentações. O Zolpidem sublingual e o via oral normal, eles têm, alguns pacientes têm um problema com eles por conta da minha vida ser muito curta, da pessoa usa o sono, só que ela acorda no meio da noite quando o efeito dele termina. Nesse caso, o Zolpidem de liberação prolongada ou a exopiclona vão atender melhor a demanda do paciente por terem um tempo de ação maior do que o Zolpidem de liberação imediata. A isopiclona, atualmente no Brasil, ela só tem um laboratório que produz ela na formulação de oral de 2 e 3 miligramas. Bom, sobre as desvantagens das drogas Z, elas são um tanto controversas com opinião assim, de psiquiatras, neurologistas, outros profissionais que trabalham que têm uma experiência com a medicação. São medicações que dividem muito opiniões. Existem vários relatos de casos de pessoas desenvolvendo dependência a essas medicações, tanto no sentido de desenvolver tolerância, progredir dosagem, fazer uso pelo dia, e ter síndrome de abstinência quando a pessoa faz uso de doses maiores que é indicada por um tempo prolongado. Além disso, a absorção delas sendo muito rápida, especialmente o Zolpidem, ele é uma medicação que pode deixar a pessoa como se estivesse bêbada. É muito comum acontecer amnésia, a pessoa fala bobagem, é muito comum ter a ilusão visual, né? A pessoa enxergar as coisas de forma distorcida, com cores diferentes, ou enxergar as coisas aumentadas. Então, por conta desses efeitos colaterais, tem muitos médicos que abominam
o Zolpidem, enquanto outros vão prescrever tendo o cuidado de orientar para o paciente tomar a medicação quando for deitar para dormir. Se a pessoa toma a medicação e vai fazer outras coisas, ela pode acontecer isso dela ficar como se estivesse bêbada, não perceber, falar bobagem, ter amnésia, ter ilusão, etc. Bom, então, assim, provavelmente por conta disso que o consenso brasileiro dá preferência para a isopiclona, já que ela dá menos esse tipo de efeito colateral do que o Zolpidem. Bom, sobre os antidepressivos, dentre os antidepressivos tricíclicos, existem alguns que são mais sedativos, que são a doxepina e a amitriptilina. Então, o consenso coloca assim que apenas a doxepina foi aprovada pelo FDA para o tratamento do transtorno de insônia de manutenção. Doxepina é um antidepressivo tricíclico muito pouco conhecido. No Brasil, atualmente, 2020, ele está numa situação de que ele só existe manipulado. Você não compra essa medicação pronta. A dosagem que se usa no tratamento da insônia é uma dosagem muito pequenininha dele, 3 a 6 miligramas, a recomendação para a insônia, sendo que a dose antidepressiva dele pode ir até 300 miligramas. É uma medicação também muito usada pela dermatologia como antipruriginoso, também pela ação antihistamínica que ele possui. O consenso brasileiro também coloca que as evidências para essa medicação se referindo à amitriptilina e outros antidepressivos também são limitadas. Bom, os antidepressivos tricíclicos eles têm um mecanismo de ação complexo, já que eles possuem múltiplos mecanismos de ação. Eles inibem a recaptura de serotonina, inibem a recaptura de noradrenalina e também possuem ação anticolinérgica, antihistamínica e anti-alfa-1 adrenérgica. Então, existem vários mecanismos de ação concomitantes e os principais mecanismos de ação que fazem o efeito hipnótico sedativo são a ação antihistamínica e anti-alfa-1 adrenérgica. Por conta de ter vários mecanismos de ação, eles também têm muitos efeitos colaterais. Isso acaba limitando um pouco o uso por ter, por exemplo, os efeitos colaterais anticolinérgicos vão incluir boca seca, constipação intestinal, retenção urinária, turbação visual. Eles podem prolongar o intervalo QT no eletrocardiograma e predispor a maior risco de arritmias cardíacas malignas. Eles podem dar hipotensão postural. Então, por conta dos efeitos colaterais, eles acabam tendo um uso mais limitado. Porém, as doses utilizadas como indutor do sono são doses mais baixas, que esses efeitos colaterais podem não ser tão importantes. Que nem eu falei, na doxepina 3 a 6 miligramas, a amitriptilina também se usa doses baixas de 50 miligramas, sendo que a dose antidepressiva pode ir até 300 miligramas dia. Então, assim, as indicações dos antidepressivos tricíclicos incluem depressão, incluem alguns transtornos ansiosos. Eles também são utilizados para tratar determinados quadros dolorosos, como fibromialgia, como enxaqueca. Então, assim, um paciente, por exemplo, que tem um quadro depressivo associado, uma fibromialgia, uma enxaqueca, pode ser interessante a prescrição de amitriptilina, por exemplo, pela noite para esse paciente. E as desvantagens deles eu já falei que são os efeitos colaterais. Outra vantagem que eles possuem também é que são medicações disponíveis no Sistema Único de Saúde, eles fazem parte do componente básico da farmacêutico, e são medicações baratas, quando a pessoa for comprar. É importante saber assim, que os antidepressivos tricíclicos não é tudo a mesma coisa, eles possuem um perfil farmacodinâmico diferente, alguns são mais serotoninérgicos, outros são mais noradrenérgicos, alguns têm mais ação anticolinérgica do que outros. Então, no caso aqui, a amitriptilina e a doxepina, que são utilizados como hipnóticos, são utilizados justamente por causa que eles têm maior ação antihistamínica e maior antagonismo alfa-1. Outros antidepressivos que podem ser utilizados para insônia incluem a trazodona. A trazodona é a segunda medicação mais prescrita para insônia nos Estados Unidos. Ela tem vários mecanismos de ação. É um potente antagonista 5-HT2A, né, da família 2A da serotonina. Também tem ação antihistamínica e anti-alfa-1 adrenérgica. A ação de inibir o transportador de serotonina, de inibir a recaptura de serotonina, é mais fraca na trazodona, de forma que essa medicação tem esse mecanismo de ação de 150 miligramas para cima. O que acaba fazendo que a dosagem da trazodona como hipnótico, como potencializador de antidepressivos, e a dosagem dela como antidepressiva é muito diferente. A dosagem hipnótica da trazodona, 25 a 150 miligramas,
e a dosagem antidepressiva 150 miligramas para cima. A trazodona, ela é indicada para o tratamento de depressão, para ansiedade generalizada, e ela é muito utilizada como adjuvante, como potencializador de outros antidepressivos. Ela tem uma vantagem de que é uma das poucas medicações que evita efeito colateral sexual, e não só evita, como ela tende a melhorar queda de libido induzido por outros antidepressivos. Outra vantagem é que é uma medicação que tem a ação anticolinérgica negligenciável, então efeito anticolinérgico não vai acontecer na trazodona, tornando uma medicação interessante pensando em população idosa, por exemplo, que a gente quer muito evitar efeito anticolinérgico. A trazodona ela possui apresentação de 50 e 100 miligramas de liberação imediata, e ela possui uma apresentação de liberação retardada de 150 miligramas. A preferência assim, de cada médico varia, tem gente que gosta mais de utilizar a liberação imediata, tem gente que gosta mais de utilizar a liberação prolongada. Lembrando que se você for utilizar a trazodona de liberação imediata, em torno de 30 minutos antes do horário de dormir do paciente, mas se for prescrito a trazodona de liberação prolongada, 1, 2 horas antes do horário de dormir, justamente por causa que a liberação prolongada demora mais tempo para a medicação ser absorvida. Desvantagens da trazodona podem incluir assim, sedação matinal no dia seguinte. Não é tão comum, já que é uma medicação com meia-vida relativamente curta, mas pode acontecer, assim como tontura. E em homens, ela tem um efeito colateral raro de que ela pode provocar priapismo. Bom, outro antidepressivo muito utilizado para indução de sono é a mirtazapina. A mirtazapina, no caso do o consenso brasileiro, recomenda o uso da mirtazapina como hipnótico quando a pessoa tem um quadro depressivo. A mirtazapina ela tem um mecanismo de ação muito particular, que ela é antagonista dos receptores alfa-2 adrenérgico pré-sinápticos, e ela possui e tanto assim os autorreceptores noradrenérgicos como heterorreceptores serotoninérgicos, eles funcionam como inibidores. Então, se você faz antagonismo do inibidor, é como se estivesse tirando o pé do freio, estimulando a liberação de serotonina e noradrenalina. E ela também tem ação sobre os receptores pós-sinápticos, 5-HT2, 5-HT3, tem ação antistamínica, além de outros mecanismos de ação menos importantes. É uma medicação assim, com um mecanismo de ação muito particular. Por conta disso, ela é uma ótima opção para uso concomitante com venlafaxina e desvenlafaxina, a associação para depressões refratárias. As indicações da mirtazapina vão ser principalmente depressão, alguns transtornos ansiosos, e tanto isoladamente como adjuvante nesses casos. As vantagens dela são de que é uma medicação muito eficiente para o tratamento da depressão, ele é um antidepressivo muito bom, mas as desvantagens da mirtazapina incluem que ela é uma medicação que tende a dar ganho de peso. Isso acaba limitando muito o uso para a população que não quer ganhar peso. Quando é paciente oncológico, idoso muito emagrecido, a fome que ela dá vai ser muito bem-vinda para ajudar a pessoa a recuperar o peso. Outra particularidade que a mirtazapina tem é que ela possui um efeito sedativo mais importante em dosagens baixas. E esse efeito sedativo pode se reduzir à medida que a dosagem aumenta. Isso porque a ação antihistamínica ela é muito potente em dosagens baixas, e à medida que a dose da medicação é aumentada, a ação noradrenérgica vai aumentando, e essa noradrenérgica tende a tirar o sono da pessoa. Então, a mirtazapina ela é um hipnótico mais eficiente, com 7,5 miligramas, né, a pessoa tem que partindo do comprimido ou comprando de 7,5 mesmo, 15 miligramas, do que com 30, 45 ou 60 miligramas dia. Ela possui apresentação via oral e também possui apresentação orodispersível, que pode ser boa para uma indução do sono mais veloz e para pessoas que têm problemas de deglutição por qualquer causa. É, Existem alguns antipsicóticos que podem ser utilizados para o tratamento da insônia.
O consenso brasileiro coloca de que a falta de evidências que suportem o uso de antipsicóticos atípicos sedativos para o tratamento de insônia sem comorbidade psiquiátrica. Porém, o consenso brasileiro recomenda o uso na falha terapêutica com outras medicações. O mecanismo de ação deles inclui o bloqueio dopaminérgico, né, de vários receptores dopaminérgicos, mas principalmente o receptor D2, assim como o antagonismo do receptor 5-HT2A, serotoninérgico, né, que é um dos principais motivos que torna os antipsicóticos de segunda geração terem menos sintomas extrapiramidais do que os de primeira geração. No caso aqui, os mais utilizados são olanzapina e quetiapina. A clozapina é muito sedativa, mas ela é restrita assim, para um público muito específico de esquizofrenia refratária e outros casos muito graves. Então, assim, como indutor do sono, olanzapina e quetiapina são os mais utilizados. A quetiapina, dose hipnótica dela, 25 a 100 miligramas, algumas referências colocam até 200 miligramas por dia. E olanzapina, como hipnótico, também dosagens baixas, 2,5 a 5 miligramas. As indicações dessas medicações são utilizadas para o tratamento de esquizofrenia, de vários tipos de quadros psicóticos, são estabilizadores de humor utilizados no transtorno bipolar, e também são medicações muito utilizadas como adjuvantes de antidepressivos para potencializar a ação antidepressiva, ansiolítica, toque, para impulsividade, para transtorno de personalidade. Então, assim, elas têm uma gama de indicações muito grandes. Um preconceito muito grande com o antipsicótico associando ele à esquizofrenia, mas eles são utilizados para muitas outras questões além da esquizofrenia, incluindo quadros psicóticos por qualquer causa, seja por substância, por quadro orgânico, por depressão psicótica, transtorno bipolar. Bom, as vantagens que eles têm seriam a utilização nessas situações em que eu falei, em que eles possuem indicações, e as principais desvantagens dos antipsicóticos da geração, tanto a olanzapina quanto a quetiapina podem dar fome, aumentar, provocar ganho de peso, aumentar o risco de síndrome metabólica, resistência insulínica. A quetiapina em dosagens baixas não necessariamente vai provocar todos esses efeitos colaterais, isso vai variar de um paciente para o outro. A dose antipsicótica da quetiapina, de estabilizador de humor, vai se utilizar 200, 300 miligramas por dia ou mais, chegando até 800 miligramas dia, ao ponto que a dose hipnótica é uma dose baixa da medicação de 25 a 100 miligramas. Então, assim, e outra desvantagem é que são medicações, o preço delas caiu bastante, mas continuam sendo medicações relativamente caras. E, assim, sintomas extrapiramidais até podem acontecer com a olanzapina, com a quetiapina, raramente isso acontece. Bom, existem ainda alguns antipsicóticos de primeira geração são mais sedativos. O consenso brasileiro não cita esses antipsicóticos. Os mecanismos de ação dele incluem o bloqueio dopaminérgico, mas eles também possuem ação antihistamínica e alguns deles possuem ação anticolinérgica. Os mais utilizados com essa finalidade de induzir sono são a clorpromazina e a levomepromazina. Os dois possuem, assim, fazem um sono bem intenso. São indicados para o tratamento de esquizofrenia, de outros quadros psicóticos e algumas situações mais específicas. Vantagens deles são medicações que são disponibilizadas na maioria das cidades, pela rede pública, são medicações relativamente baratas, possuem uma diversidade de apresentação que facilita o manejo de comprimido. Ambos possuem formulação líquida, você pode fazer um manejo em gotas mais fino, também possuem formulação de 25, 50 e 100 miligramas em comprimido. As desvantagens são os efeitos colaterais. Um deles seria a sedação excessiva, os efeitos colaterais anticolinérgicos, eles tendem a ser mais arritmogênicos que os antipsicóticos de segunda geração, podem provocar sintoma extrapiramidal, mesmo que numa frequência muito menor do que o haloperidol, por exemplo. E essas medicações também podem provocar hipotensão. Às vezes essa hipotensão é muito intensa, chegando ao ponto da pessoa ter que fazer reposição de volume. Bom, dentre os anticonvulsivantes, existe indicação para gabapentina e pregabalina. Então, o consenso brasileiro coloca que existem poucas evidências sobre o uso da gabapentina no tratamento do insônia, com resultados estatísticos controversos.
E a respeito da pregabalina, ele coloca que não existem dados de literatura sobre o uso da pregabalina na insônia não comórbida. Eles têm um mecanismo de ação muito interessante, que eles se ligam aos canais de cálcio voltagem dependente. Esses canais eles são fundamentais para poder fazer a exocitose das vesículas com os neurotransmissores. Eles tendem a regular assim, qualquer neurotransmissor que estaria sendo liberado em excesso, vai deixar de ter essa liberação excessiva com a gabapentina e com a pregabalina. Eles são indicados, é, é, são anticonvulsivantes, mas eles não são muito utilizados como anticonvulsivantes, são considerados medicações de segunda linha para esse caso, mas eles são muito indicados para fibromialgia e outros transtornos dolorosos. Também possuem alguma ação ansiolítica, né? A pregabalina, por exemplo, é indicada para transtorno de ansiedade generalizada. Eles são medicações também utilizadas para síndrome das pernas inquietas. Então, nessas situações que você possui esse tipo de comorbidade, eles podem ser uma medicação muito boa para a ação hipnótica deles. A dosagem como indutor do sono é uma dosagem mais baixa do que se usa em outras condições. Então, a gabapentina, por exemplo, 300 a 600 miligramas no máximo para indução do sono, enquanto a pregabalina vai se usar dosagens de 150 miligramas para baixo. Desvantagens deles incluem, eles podem provocar edema periférico, sonolência no dia seguinte, tontura, sensação de cansaço. Algumas pessoas têm muito esse tipo de efeito colateral e não toleram esse tipo de medicação. Não tem na rede pública e são medicações sim, que o preço caiu ao longo dos últimos anos, mas continuam relativamente caras. Bom, dentre os agonistas melatoninérgicos, o consenso brasileiro coloca assim que a qualidade de evidências disponíveis é muito fraca, pensando numa medicação chamada Ramelteon, que ela não existe no Brasil por enquanto, em 2020, que o Ramelteon ele é um agonista melatoninérgico e ele tem uma meia-vida maior, prolongando o tempo de ação, que é um dos problemas da melatonina, que tem a meia-vida muito curta. Então, às vezes a pessoa assim responde para melhorar a insônia inicial, tem o sono induzido, mas, não, mas acorda ao longo da noite por conta da meia-vida curta, pensando na melatonina, né? E sobre a melatonina, sim, o consenso brasileiro coloca aqui no caso da insônia, os resultados ainda não são tão consistentes. E coloca aqui a evidência fraca para o uso de agomelatina na insônia. A agomelatina é um antidepressivo. Então, eles têm ação agonista sobre os receptores melatoninérgicos tipo 1 e tipo 2. No caso do Romeoteon, a indicação dele é exclusiva para insônia. E a melatonina, a indicação dela mesmo não é para insônia, é para o transtorno do ciclo circadiano com atraso de fase. Aquela pessoa cujo relógio biológico é naturalmente programado para dormir e para acordar mais tarde. Nesses casos, em que a pessoa tem atraso de fase, a melatonina é indicada e funciona muito bem. Atualmente, 2020, a melatonina está numa situação esquisita, ela pode ser manipulada aqui no Brasil, mas não pode ser comprada pronta. Então, precisa mandar ao paciente ir para a farmácia de manipulação, manipular a melatonina. As dosagens típicas para a indução do sono variam de 3 a 6 miligramas. A melatonina também tem sido estudada em população idosa, população pediátrica, né, na comorbidade com autismo, com deficiência intelectual, com TDAH, com resultados positivos até o momento. É possível que ela ganhe futuramente que ela ganhe uma indicação oficial para o público infantil, muito provavelmente em dosagens menores do que se usa em adultos. Então, as vantagens são medicações que tendem a provocar muito pouco, melatonina, assim, muito pouco efeito colateral. De vez em quando o paciente tem cefaleia, é muito raro ter sedação no dia seguinte. E as desvantagens são de que essa questão de que ele só existe manipulado, ele, pela meia-vida muito curta, é uma medicação que às vezes ajuda a induzir o sono, mas quem tem sono intermediário ou insônia intermedial não vai ter uma resposta boa com melatonina, e onde ela brilha mesmo é no transtorno do ciclo circadiano com atraso de fase. O Melteon, por enquanto, não tem no Brasil, então essa é a maior desvantagem dele. E a agomelatina, ela na verdade não é indicada para o tratamento da insônia, apesar de ser agonista melatoninérgico. Antihistamínicos, o consenso brasileiro coloca assim, de que além da tolerância, os efeitos adversos diurnos, especialmente sedação, prejuízo da função cognitiva, tontura e ganho de peso, encorajam a recomendação dessa classe de fármacos para o tratamento da insônia.
O mecanismo de ação deles, além de ser antihistamínico, eles possuem alguma ação anticolinérgica, né, nos receptores muscarínicos tipo 1. São indicados para quadros alérgicos, para labirintite, né, no caso da prometazina, difenidramina. As vantagens são medicações baratas, várias delas estão disponíveis no SUS, e as desvantagens já foram citadas pelo consenso. Fitoterápicos, o consenso coloca que atualmente não há evidências suficientes para concluir que medicamentos fitoterápicos, especialmente a valeriana, tenham qualquer benefício para o tratamento da insônia. Na prática clínica, as pessoas relatam, sim, que ele tem uma leve ação ansiolítica, é, provoca um pouco de sono, mas são medicações assim, que realmente na prática clínica a gente vê que são mais leves do que os outros fármacos. Então, assim, os mais famosos são a valeriana officinalis, a passiflora incarnata. Eles não possuem indicações oficiais na psiquiatria. Eles seriam indicados para quadros de ansiedade que não chegam a se tornar um transtorno mental, que não chega a se enquadrar num transtorno de ansiedade. Vantagens são medicações que tendem a provocar menos efeito colateral, apesar de que eu já vi paciente não tolerando fitoterápico por efeito colateral, por ter sedação excessiva, inclusive. E as desvantagens é a falta de indicação formal delas para condições, para transtornos mentais em geral. Bom, o sulvorexanto é uma medicação é o único representante atual dessa classe medicamentosa. Ele foi aprovado pelo FDA para o tratamento de insônia nos Estados Unidos e ele é o único representante atual de antagonista de receptores de hipocretina ou orexina. A hipocretina é um neurotransmissor promotor da vigília. É ele que tá depletado na narcolepsia do tipo 1. Então, se você antagoniza a ação de um neurotransmissor que promove a vigília, você vai induzir o sono. Então, assim, ele é indicado exclusivamente para insônia. É uma medicação que tende a ter pouco efeito colateral. Existe assim, os dados da literatura são muito favoráveis a essa medicação, só que é uma medicação que por enquanto não está disponível no Brasil. Em resumo, o que o Consenso Brasileiro de Insônia coloca? Ele recomenda a doxepina, as drogas Z, a melteona, que não tem no Brasil, o sulvorexanto, que também não tem no Brasil, para o tratamento da insônia. Coloca assim como uso opcional, quando você tem uma comorbidade que indica o uso da mirtazapina, da trazodona e da amitriptilina. Em situações específicas, né, em comorbidades que existem indicação para essas medicações, uso de antipsicóticos e de antiepiléticos, né, especificamente gabapentina e pregabalina. Ele não recomenda o uso de benzodiazepínicos, de antihistamínicos, fitoterápicos e da gomelatina. Bom, quem quiser se aprofundar mais, eu recomendo a leitura do próprio Consenso Brasileiro de Insônia. Ele é disponibilizado na internet gratuitamente. Quem quiser se aprofundar em mais detalhes, um aprofundamento muito maior do que o colocado no Consenso Brasileiro de Insônia, eu recomendo esse livro aqui, que é o Krieger. Ele fala tanto sobre fisiologia do sono, fala sobre todos os transtornos do sono, todos os tratamentos. É um tratado mesmo de medicina do sono. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.